Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 6. Capítulo 2, Serge. Quando Lélia retornou para casa, já era quase o meio das férias de inverno. Ela estava morando com seu noivo, Emile, e ele estava extremamente preocupado, pois ela havia estado fora por tanto tempo. Lélia, o que é essa história de você se aventurar em uma masmorra? Exigiu Emile. Irritada, Lélia respondeu friamente, eu te disse que iria para uma masmorra durante as férias. Mas você nunca me disse o quão perigosa seria essa aventura. Emile aparentemente havia entendido mal a escala da operação. Agora que sabia o quão perigosa tinha sido a aventura dela, ele queria respostas. Por que você fez algo tão arriscado? Você está vivendo uma vida confortável agora. Você não precisa do dinheiro, certo? Eu já te disse. Eu tinha um bom motivo para ir. Lélia não iria lhe contar os detalhes, então naturalmente Emile não conseguia aceitar suas ações. Enquanto eles discutiam, Ideal apareceu de repente do nada e flutuou ao lado de Lélia. Um prazer conhecê-lo, senhor. Emile. Meu nome é Ideal. Eu sirvo a senhorita Lélia como sua espaçonave. Oh, me perdoe. Quero dizer, seu dirigível. Emile olhou para o robô espantado. Uma espaçonave. Com esse corpinho? Oh, não. Meu verdadeiro corpo está em outro lugar. Tive a sorte de poder me aventurar fora graças à senhorita Lélia, quando ela veio me encontrar com seu companheiro, senhor Serge. Ah, verdadeiramente, sou muito grato a eles. Ah. Você estava com Serge. Lélia pegou a bola flutuante do ar, tentando impedi-lo de tagarelar mais. Você. O que está fazendo aqui? Eu simplesmente pensei que poderia corrigir o mal-entendido se explicasse a situação pessoalmente. Idiota! Lélia exclamou. Eu disse para você não se mostrar. Perdão. Acredito que você tenha dito especificamente para eu me esconder por um tempo, sendo o tempo a parte importante aqui. Enquanto Lélia refletia sobre seu erro e fazia uma anotação mental para dar a ele direções mais específicas da próxima vez, ela voltou seu olhar para Emile. Ela hesitou, sem saber como explicar as coisas, o que só fez com que sua expressão se tornasse mais severa. Lélia, quero respostas. Por que você estava com Serge? Ele gritou. Lélia ficou chocada. Emile sempre foi tão respeitoso que ela nunca esperava que ele ficasse com raiva. Então, qual é o problema, hein? Eu precisava dele para passar por essa masmorra, então pedi a ajuda dele. É só isso. Você nunca me disse que ficaria sozinha com outro homem. Você percebe que estamos noivos, não é? Essas palavras a fizeram lembrar novamente de como ela havia recusado a oferta de Serge durante a viagem, escolhendo ficar com Emile. Isso só a deixou mais irritada com Emile por duvidar dela. Você realmente vai me suspeitar de traição quando eu disse especificamente não para o Serge? A voz de Lélia ficou ainda mais alta do que a de Emile enquanto ela gritava, não aconteceu nada entre nós. E, além disso, você planeja me interrogar toda vez que eu fizer qualquer coisa. Pare de ficar com tanto ciúme só porque tenho um amigo homem. É claro que vou ficar com ciúmes. Logo com Serge, entre todas as pessoas. Você acha que não sei como ele se sente em relação a você? Os olhos de Lélia se estreitaram, e sua voz ficou baixa. O quê? Então você não confia em mim? Os ombros de Emile tremiam. Não. Não é isso que eu quero dizer. Ele nunca conseguia lidar com resistência. Lélia achava que Emile desistiria na primeira vez em que ela se esquivasse, mas ele estava sendo mais teimoso do que o habitual. Ela considerou isso uma coincidência e não pensou mais sobre isso. De qualquer forma, ela disse, esta conversa acabou. Fim da discussão. Entendeu? Sim. Com isso resolvido, ela voltou sua atenção para Ideal. Quanto a você.
Não ouse se mostrar na frente das pessoas novamente sem a minha permissão. Minhas mais sinceras desculpas. Eu não pensei direito. Eu garanto que não acontecerá novamente. Lélia não conseguia continuar repreendendo-o depois disso, especialmente quando ele parecia tão arrependido. Afinal, suas instruções não haviam sido completamente claras. Não havia sentido em continuar a conversa. Agora vou para o meu quarto, anunciou Lélia antes de marchar, deixando o e-mail ideal para trás. Não muito tempo depois que Serge voltou para a propriedade Raut, Albergue o convocou para seu escritório. Enquanto o chefe da casa ficava em frente ao seu filho adotivo perdido, ele parecia totalmente exasperado. Pelo menos poderia mandar notícias quando voltar. Serge se jogou no sofá e olhou para o teto enquanto acenava com a mão displicentemente. Sim, sim. Eu sei. Não, é exatamente porque você não sabe que estou lembrando você assim. Parece que você voltou para a República há algum tempo. Onde você esteve nesse meio tempo? Ah, você sabe. Aqui e ali. Albergue franziu a testa para seu filho pouco cooperativo. Depois que seu herdeiro biológico, Leon Sarah Raut, faleceu, ele adotou Serge para que o garoto pudesse eventualmente herdar o nome da família. No entanto, Serge estava obcecado por viajar e explorar e nem se incomodava mais em frequentar a academia. Serge, quero que você reduza suas aventuras daqui para frente. O quê? Eu concordei que você poderia ir durante suas longas férias escolares, mas você ignorou minhas condições e partiu sozinho. Você realmente achou que eu aprovaria suas ações? Do ponto de vista de Albergue, era uma demanda razoável. Serge, no entanto, não via as coisas da mesma maneira. E desde quando você já me aprovou como pessoa? Nunca disse isso. Ah, claro! Ele, a quem Serge se referia, era o filho biológico de Albergue, chamado Leon. Desde que Serge foi adotado, ele odiava ser comparado a Leon. Isso tornaria difícil apresentá-lo ao outro Leon, Albergue pensou. Mas eu terei que contar a Serge sobre ele eventualmente. Esse Leon em que ele pensava era o jovem do reino de Ofort, aquele que se assemelhava tanto a seu próprio filho e que havia causado uma interminável polêmica durante sua estadia na República. Manter isso em segredo de Serge simplesmente não era uma opção. Serge, o festival de Ano Novo está quase chegando. Quero que você participe, disse Albergue. Festival de Ano Novo? É apenas uma festa boba, não é? Eu já não sou mais criança. Não vejo motivo para eu ir. Desta vez será diferente, Albergue assegurou. Você deve comparecer. Há alguém que eu quero te apresentar. Quem? Se Albergue respondesse honestamente, Serge certamente recusaria. Então Albergue optou por manter isso em segredo por enquanto. Será uma surpresa. Tisque. Serge estalou a língua e levantou-se, saindo do estudo. Albergue observou com tristeza. Desde que Ange e Lívia decidiram ficar por enquanto, todos nós tivemos que voltar para a propriedade de Mari. Por quê? Você pergunta. Porque, de acordo com Cordelia, esta casa é muito pequena para uma mulher da posição da Lady Angélica. Ange estava muito ocupada com outras coisas para se preocupar com seu alojamento, então ela ficou em silêncio sobre o assunto. Enquanto eu estava sentado na sala de jantar, soltei um suspiro. Por que isso está acontecendo? Julius, que estava sentado ao meu lado, cutucou meu braço. Ei, Bartifort. O que foi? Não me venha com o que foi. Você realmente não pretende fazer nada sobre essa situação? Ele falou baixinho, mantendo a voz em sussurro. Os outros 4 bobalhões também estavam me encarando, incapazes de suportar a atmosfera tensa que havia se instalado na casa. Seus olhares diziam a mesma coisa: faça algo. Eu direcionei meu olhar para onde Ange e Lívia estavam sentadas. Elas estavam completamente em silêncio. Desde a discussão sobre Noelle, elas não trocaram uma palavra sequer. Ainda pareciam preocupadas uma com a outra,
pois lançavam olhares furtivos ocasionalmente, como se ambas quisessem falar. Com uma refeição algeriana tradicional na mesa, provavelmente havia muito que elas queriam discutir sobre isso, mas elas não haviam resolvido suas diferenças. Isso deixava o ambiente constrangedor, cheio de palavras não ditas que desejavam ser expressas desesperadamente. A senhorita Cordelia estava atrás de mim, tossindo propositadamente para chamar minha atenção. Lord Lyon, por que você não explica para suas noivas o que estamos comendo? Essa culinária é completamente desconhecida para elas. O quê? Eu não entendo nada disso. Gemidos surgiram pela sala. Noelle, sempre atenciosa, falou. Bem, isso é uma sopa algeriana. O componente mais importante é o caldo de frutos do mar. Ela falou porque não aguentava o silêncio, mas, apesar disso, sua explicação foi bastante curta. Obrigada por se dar ao trabalho de nos contar, disse Ange quietamente. De nada. E esse foi o fim de toda a conversa. As coisas estavam nesse estado desconfortável há um tempo. Nossa mesa de jantar costumava ser animada, mas hoje estava silenciosa, exceto pelo barulho dos talheres. Oh, meu Deus! Como vou consertar isso? Após a refeição, virei-me para Marie em busca de conselhos, com Luxon ao meu lado. Quero fazer algo para reconciliar Ange e Olivia. E quero que vocês dois me ajudem, eu disse. É refrescante ver o quão honesto você é sobre suas intenções de fazer com que os outros consertem seus erros, mestre. Eu olhei furiosamente para Luxon. E de quem você acha que é a culpa disso, hein? O fato de suas noivas suspeitarem de você da infidelidade não tem absolutamente nada a ver com a atual discussão entre elas. Peço-lhe gentilmente que não coloque toda a culpa em mim. É extremamente desagradável. Tudo bem, então não era culpa de Luxon, mas o estresse gerado pela minha suposta traição só adicionou combustível ao fogo da própria discussão delas. Mesmo que Luxon não fosse totalmente culpado, ele tinha alguma responsabilidade. Enquanto continuávamos nos encarando, Marie simplesmente balançou a cabeça. A expressão em seu rosto parecia dizer: nenhum de vocês entende. A briga delas não importa, ela disse. O problema real é a Noelle. O que você pretende fazer em relação a ela? Ela está realmente preocupada com o futuro dela. Você realmente odeia a Ange e a Olivia tanto assim? O que você quer dizer com não importa, hein? Eu zombei. Da maneira como vejo, isso é um grande problema. Estou tão preocupado com elas quanto com a situação da Noelle. Marie franziu uma testa e se afastou, criando distância entre nós. Você está falando sério? Essas duas estão basicamente tendo uma briga de crianças. Você não deveria se preocupar mais com a Noelle. Há um limite para o quão alheio você pode ser antes que se torne um crime de verdade, sabe? Eu não sou alheio, insisti. A mandíbula de Marie caiu, como se ela não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Luxon balançou o olho de um lado para o outro, exasperado. Já passamos muito além de ser alheio neste ponto. Ambos estavam sendo extremamente maldosos. Oh, o que é de errado com vocês dois? Esqueça, disse Marie com um suspiro. Mais importante, a Noelle está realmente preocupada com isso. Você deveria entrar lá e dizer algo. Você não sente pena dela. É realmente da minha conta dizer algo a ela. Este é o problema dela. Além disso, a Noelle é o protagonista do segundo jogo, era o que eu queria dizer, mas as palavras ficaram presas e não foram ditas. Ainda assim, tendo isso em mente, ela não merecia ter um futuro em que pudesse ser feliz. Eu hesitei se tinha algum direito de me intrometer. Luxon e Marie trocaram olhares, ambos com expressões de nojo, como se mal pudessem me suportar. Depois de tudo o que aconteceu, você realmente vai se preocupar com o roteiro original do jogo? Perguntou Marie. Você é estúpido. Oh, me desculpe, você ainda não percebeu? O mestre nasceu estúpido,
respondeu Luxon. Esses dois realmente não têm piedade, não é? Estou dizendo, vocês dois estão pensando demais. De qualquer forma, em relação à situação da Noelle, eu prefiro deixar que ela decida em vez de arriscar piorar as coisas me metendo onde não sou chamado. Isso tudo seria resolvido se você simplesmente dissesse a ela para ir com você de volta ao reino. Balancei a cabeça diante do comentário completamente irresponsável da minha irmã. Esta é a vida da Noelle. Eu não tenho o direito de tomar decisões por ela. Você realmente é um idiota. Eu, um idiota? De jeito nenhum. Se eu levasse a Noelle de volta comigo, tudo o que a esperava era a vida como sacerdotisa da árvore sagrada. Seria a mesma coisa se ela ficasse aqui, mas era exatamente por isso que, pelo menos, eu queria respeitar os desejos dela. Agora, eu disse, voltemos ao assunto original dessa discussão. O que devo fazer em relação a Angie e a Lívia? Eu já disse, aquela coisinha ali não é nada. Elas resolverão isso por conta própria em breve. Você deveria se preocupar mais com a Noelle. Ah, os homens realmente são uns imbecis. De fato, meu mestre se preocupa com o insignificante enquanto adia assuntos verdadeiramente importantes. Ele é tão absolutamente desesperador que me dá ainda mais motivos para cuidar dele. Não poderia estar mais satisfeito. Como de costume, Luxon era sarcástico e mordaz. Eu tinha que me perguntar se ele achava que era o verdadeiro mestre nessa relação. Marie baixou o olhar para o chão. Você realmente pretende deixar a decisão para a Noelle? Sabe, se você apenas dissesse isso a ela, eu sei que ela... Eu já podia adivinhar o que ela ia dizer, mas ainda hesitei. Se eu dissesse a Noelle para vir para Alfort, eu sabia que ela provavelmente viria. Mas isso realmente a faria feliz. Não espere isso de mim, disse, interrompendo-a. Mas... Marie começou a dizer, claramente pretendendo argumentar o ponto. Uma batida na porta a interrompeu. A voz de Cordelia ecoou pela fresta debaixo da porta. Lord Lyon, você tem um convidado para ver. Oi. As coisas têm ido bem desde que eu te vi pela última vez. Meu convidado era ninguém menos que Louise Sarah Raut. Ela era a vilã do segundo jogo da série, e também filha do chefe final, Alberg Sarah Raut. No jogo, ela passava a maior parte do tempo intimidando a protagonista, mas pessoalmente, eu a via mais como uma irmã mais velha carinhosa e afetuosa. Ela até me pediu para chamá-la de irmã maior na primeira vez que nos conhecemos. Isso seria um pedido aterrorizante em circunstâncias normais, mas considerando o quão desprezível era a minha verdadeira irmã, Miss Louise era uma mudança bem-vinda, especialmente considerando o quão gentil ela era comigo. Eu adoraria tê-la como minha irmã de verdade, se tivesse a opção. Sério, porque ela não pode ser minha irmã de verdade? Isso me fazia pensar em Jaina, vivendo na casa dos nossos pais no reino de Alfort. Chamá-la de terrível era eufemismo. Ninguém poderia me culpar por lamentar o desejo quando eu voltasse para casa e fosse forçado a ver o rosto dela pela última vez. Louise tinha cabelos dourados macios e fofos que caíam nos ombros, e seus olhos roxos eram cheios de bondade. Ela era um ano mais velha que eu na academia, e ela realmente agia como uma irmã mais velha. Mais uma vez, lamentei a falta de parentesco sanguíneo, mas consegui forçar um sorriso para ela. Bem, apesar de ter sido esfaqueado pelas costas e interrogado pelas minhas noivas por algo que não fiz, estou muito bem, eu disse. Sem saber como responder, Miss Louise conseguiu sorrir de leve em retorno, parecendo satisfeita. Se você consegue brincar com isso, sugere que você está indo bem. Vamos deixar os detalhes para depois, mesmo que isso desperte minha curiosidade. Hoje, na verdade, eu vim para fazer um convite. Para quê? Para o Festival de Ano Novo organizado pelas 6 grandes casas. Festival de Ano Novo, ecoei. Ah, acho que sei o que é. Marie mencionou algo antes. Era um dos eventos do segundo jogo,
que acontecia durante o segundo ano da protagonista, Noelle, na academia. Se as coisas tivessem seguido o roteiro, um dos interesses amorosos convidaria Noelle e o casal oficialmente declararia seu relacionamento romântico na festa, ou algo assim. Oh, você já sabe sobre isso? Perguntou Miss Louise, surpresa. Uma vez por ano, fazemos um juramento de lealdade eterna à árvore sagrada. Ou pelo menos esse era o propósito original. Hoje em dia, é mais como um verdadeiro festival. De que forma? A árvore sagrada formou uma espécie de caverna dentro de suas raízes, e um monumento foi erguido lá. A geração mais jovem, como eu, vai até lá para renovar nosso juramento à árvore. Luxon, flutuando ao meu lado, interveio. Quer dizer que não é um ritual rígido tanto quanto um evento para os jovens aproveitarem. E você está convidando o mestre para participar disso. Exatamente. No começo é bastante austero, mas depois que as formalidades são feitas, é mais como uma festa. Fiquei impressionado ao ouvir que eles tinham uma festança dessas. Miss Louise de repente aproximou o seu rosto do meu. Eu gostaria que você fosse como meu acompanhante. Ah, legal, como seu acompanhante. Espera, o quê? Eu assenti até minha mente registrar as palavras, momento em que um calafrio percorreu minha espinha. Passos ecoaram do lado de fora da sala, e quando a porta se abriu, Miss Cordelia estava parada no batente. Ela se afastou um momento depois, permitindo que Ange entrasse. Parece que vocês estão tendo uma conversa intrigante, disse Ange. Leon, por que não me deixa participar? Apesar de estar em maus termos com Ange agora, Lívia a seguiu de perto. Senhor Leon, ouvi dizer que uma mulher bonita estava te visitando. Você realmente é popular, não é? Ambas estavam sorrindo, mas ou elas suspeitavam que eu estava saindo com duas ao mesmo tempo, ou simplesmente vieram para farejar a conexão que eu compartilhava com Miss Louise. Eu olhei furiosamente para Miss Cordelia, mas ela nem me deu atenção. Você é minha inimiga agora? É isso. Meninas, vocês entenderam tudo errado, insisti. Essa mulher é... Eu hesitei, sem ter certeza de como apresentá-la da melhor forma. Miss Louise juntou as mãos, sorrindo de orelha a orelha. Seus olhos pareciam se iluminar enquanto ela se aproximava das garotas, apertando a mão de cada uma delas. Você é a senhorita Angélica. E essa garota deve ser a senhorita Olivia, suponho. Sim, Ange gaguejou. Isso mesmo, mas... Lívia também gaguejou. Ambas estavam perdidas sem saber como lidar com a recepção calorosa de Miss Louise. Mas esta última não parecia se importar, parecendo genuinamente feliz com a presença delas. Fiquei chocada ao ouvir que Leon tinha duas noivas, mas vendo o quão adoráveis vocês duas são, não consigo deixar de invejá-lo, mesmo como mulher. Leon é um homem de sorte. Ah, sou a Luísa, a propósito. Louise Sarah Raut. Espero que nós três possamos nos dar bem. A confusão inicial de Ange se transformou em exasperação, mas isso logo diminuiu também, sua expressão amolecendo. Você é filha do Duque Raut, não é? Parece que você tem uma boa relação com Leon. Sim, sou afortunada por sua amizade, e é apenas isso que somos, a propósito. Nada romântico entre nós. O rosto de Lívia relaxou visivelmente. Desculpe por duvidar de você. Oh, não se preocupe. Suponho que ele tenha feito algo que gere sua desconfiança. Miss Louise me lançou o olhar, um sorriso provocador puxando seus lábios. Você já tem duas garotas fofas de Oxford. Não deveria estar se envolvendo com mais ninguém, sabe? Se sim, estou refletindo sobre meus erros, murmurei. Miss Louise voltou sua atenção para as garotas. Peço desculpas pela abruptidão do pedido, mas gostaria que Leon me acompanhasse um pouco neste evento. Prometo não causar problemas para vocês, senhoritas. Ange inclinou a cabeça. Por que o Leon? Eu também havia me perguntado a mesma coisa.
Fiz uma promessa com meu irmão mais novo há muito tempo, disse Miss Louise. Depois que Miss Louise saiu, Lívia me chamou. Senhor Leon. Sim. Pulei de surpresa. Lágrimas se acumularam nos olhos de Lívia. Por favor, realize o desejo da senhorita Louise. Eu imploro. Sim. Ela estava prestes a chorar, pois quando Miss Louise explicou seu pedido, ela nos disse que eu parecia exatamente com o irmão mais novo dela. No entanto, Leon Sarahalt havia falecido há mais de uma década. Aparentemente, tínhamos uma aura semelhante, o que fez com que Miss Louise se apegasse a mim e cuidasse de mim sempre que possível. Eu quero que ela consiga cumprir a promessa que fez a ele, continuou Lívia. Então, por favor, ajude-a com isso. Se sou bom o suficiente para ser um substituto, então farei isso, eu disse. No final das contas, era só isso que eu era, um proxy para alguém que já não estava mais aqui. Se eu fosse completamente honesto, era um fardo pesado ocupar o lugar de alguém que nem sequer conhecia. Eu concordei em fazer isso, mas havia assuntos mais importantes em minha mente. Além disso, você e Angie vão se reconciliar em breve? Perguntei. Os ombros de Lívia saltaram. Suas bochechas coraram enquanto ela desviava o olhar e olhava para o chão. Eu quero me desculpar, eu realmente quero. E quero que a gente conserte as coisas, mas eu não posso concordar com a forma como ela quer lidar com a senhorita Noelle. E você? O que você acha disso tudo? Eu acho que Noelle deveria decidir. Ela encheu as bochechas de ar enquanto fazia um bico. Você está sendo mal. Como assim? Eu entendo que você está tentando ser considerado com a Angie comigo, e eu aprecio isso. Mas eu não quero ver a felicidade da senhorita Noelle sofrer por causa disso. Além disso, eu entendo de onde a Angie está vindo. Lívia. Eu a olhei surpreso. Eu entendo que a senhorita Noelle é diferente de mim, que ela é especial. Ela ainda olhava para os pés, sem encontrar meu olhar. Uma parte de mim desejava poder tranquilizá-la de que ela era muito mais especial, no que diz respeito à personalidade, pelo menos, mas isso não resolveria nada nessa situação. Então, me contentei com algo próximo. Bem, você é especial o suficiente para mim. Lívia levantou o queixo. Todo o seu rosto corou, até as orelhas. Ela abriu e fechou a boca repetidamente, tentando encontrar palavras para responder. Finalmente, colocou a mão no peito e respirou fundo. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto me olhava. Você se tornou um bom conversador desde que chegou à República. Você não está dizendo esse tipo de coisa para outras garotas, está? O quê? Você realmente tem tão pouca confiança em mim? Eu ri, tentando disfarçar, mas ela me segurou pelo braço. A Angie está confusa. Por favor, fale com ela. Tenho certeza de que ela está apenas esperando que você diga algo. A expressão nublada de Lívia deixava claro que ela também estava perdida quanto a Angie, mas mesmo assim insistia para que eu priorizasse minha outra noiva. Vocês duas realmente se amam. Quando visitei o quarto de Angie, a encontrei sentada na cama. Eu contei a ela sobre minha conversa com Lívia, e ela se jogou de lado. Era quase frustrante vê-la se abrir e se tornar indefesa assim mesmo estando eu ali no quarto com ela. Entendi, murmurou ela. Então é isso que Lívia disse. Por que não se reconciliar? Angie se levantou abruptamente. Sua saia se moveu e me permitiu dar uma olhada no que havia por baixo dela, mas essa informação é estritamente para mim, obrigado. Desculpe, mas eu quero fazer as pazes com ela o mais rápido possível também, sabe? Mas é só. Eu não sei como explicar. Tudo que eu pensei foram nos benefícios que colheríamos, e foi por isso que tentei empurrar a Noelle para você. Eu nem a considerei como indivíduo. Isso é um fato inegável. Não há uma alma que não queira colocar as mãos na árvore sagrada para se beneficiar dela.
Qualquer pessoa que visse uma montanha de moedas de ouro na frente delas estaria ansiosa para pegá-las para si mesma. Ok, falando logicamente, ver milhões de dólares apenas deitados na rua seria meio aterrorizante. Mas, como eu era um covarde ganancioso, não tinha licença para encontrar falhas na Angie pelo que ela disse. Angie abanou a cabeça. Não. Você era minha preocupação principal. Quanto mais poder você tiver no futuro, mais feliz eu pensei que você seria. Mas você não desejaria esse poder às custas da felicidade da Noelle, não é? Eu só percebi isso depois. Então, o pensamento principal dela era como isso me beneficiaria. Você estava preocupada com a minha felicidade. Eu fui cegada pela ganância, ela disse. Me perdoe. Bem, não há realmente nada para perdoar. Mas, nesse caso, mais razão ainda para você e Lívia se acertarem. Isso é uma questão completamente diferente. Como você acha que eu devo me desculpar com ela? Angie parecia calma e composta há um momento atrás, mas assim que Lívia entrou na conversa novamente, ela se transformou em uma garotinha fofa, mas insegura. Eu não sei. Do jeito normal, disse eu rindo. Angie se levantou de um salto e bateu levemente com os punhos no meu peito. Não ria de mim. Estou realmente preocupada com como lidar com isso. Ficarei bem, eu a tranquilizei. Assim que vocês dois saírem para passear. Na verdade, esqueça. Vocês podem acabar se metendo em problemas se eu deixar vocês à própria sorte. Está decidido. Eu vou mostrar a vocês a República. Se sério mesmo? Angie finalmente parou de bater em meu peito e envolveu os braços ao meu redor. Espero que você seja um guia adequado então. Eu tinha completamente esquecido, mas estava realmente ansiosa para passear desta vez. Além disso. Ela congelou, lembrando-se repentinamente de algo. Suas bochechas coraram. Leon, desculpe. Tantas coisas aconteceram que eu esqueci de te contar.